Olá, você está no Família na Real. Gratidão por estar aqui. Espero te fazer uma boa companhia. Bem-vindos ao Família na Real. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema cada vez mais presente na sociedade: as famílias recompostas. Em um mundo onde os relacionamentos se transformam e as famílias assumem novas configurações, é importante entender como construir laços afetivos sólidos e enfrentar os desafios que surgem quando duas famílias com filhos de relacionamentos anteriores se unem. Famílias recompostas demandam um grande esforço dos envolvidos para fazer dar certo, com a necessidade de adaptações, compreensão e, acima de tudo, muita comunicação. Hoje vamos mergulhar nas complexidades desse tipo de relação que envolve uma nova realidade familiar. Então, prepare-se para um programa lindo, repleto de reflexões e informações importantes que podem transformar a forma como você vê ou vivencia as famílias recompostas. Fique com a gente, porque aqui no Família na Real acreditamos que cada família é única e que com os ajustes certos, todos podem encontrar seu espaço nesse novo formato de amor e convivência. Para falar sobre essa concepção de vínculo familiar que merece reconhecimento e proteção jurídica, assim como os demais tipos de famílias, eu recebo no programa de hoje uma mulher e profissional maravilhosa, amiga querida, a advogada Maria Cláudia Freitas Veloso, que pode falar com muita propriedade sobre o assunto, não é mesmo? Obrigada por aceitar o convite, tenho certeza que vai ser um bate-papo rico e para lá de proveitoso. Cláudia, que é professora, que é também formada pela nossa universidade aqui no Piauí, é mestre em Direito e também advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Nós aqui, Cláudia, vivemos essa realidade, é um tema que, se a gente não estiver conversando, esclarecendo para a população, é um tema que pode gerar muitos conflitos nas famílias. E por isso que nós quisemos aqui trazer para você essa oportunidade desse bate-papo leve, mas super importante. Então, eu queria que você nos contasse, Cláudia, na sua opinião, como é formada, como é definida uma família recomposta. Então, Rosa, eu queria primeiro agradecer esse convite especial, parabenizar pelo programa, está lindíssimo, belíssimo, como tudo que você faz, tem muito carinho e bom gosto, você sabe o quanto você é querida e admirada por mim. Que tema interessante, falar sobre família recomposta, é um tema tão pouco falado e muito importante. Então, o que é família recomposta? É quando duas pessoas vêm de relacionamentos anteriores ou não, às vezes vem uma pessoa solteira com um filho e entra num segundo relacionamento. O fator importante é trazer um filho, uma das partes ou as duas partes. É o que as pessoas costumam conhecer pelo padrasto, madrasta, a figura do enteado. E eu posso trazer alguns exemplos para clarear um pouquinho. Por exemplo, o cantor Wesley Safadão. Ele teve um primeiro casamento com a Mileide e teve uma criança. Depois eles se divorciaram, ele casou novamente e tem mais 2 crianças. Ou seja, ele tem 3 crianças, sendo do primeiro casamento e 2 filhos do segundo casamento. Então a gente tem um caso aí de família recomposta. O Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, ele solteiro, teve um primeiro filho, ou seja, ele era solteiro, já não veio de um casamento. E ele casou com a Georgina, teve mais 2 filhos e eles vivem numa família recomposta. E temos também o Thiago Nigro agora com a Mayra Cardio, até estava lendo recentemente. E a gente quer exatamente conversar sobre essas implicações pessoais e jurídicas. Então a gente quer trazer, porque eu também vivo, não é, Cláudia? Eu também vim de outro relacionamento com um filho. O meu novo casamento também já tive um filho. E a gente, quando escolhia esse tema, a gente conversava sobre isso. Como é mais fácil a gente estudar, a gente orientar, a gente atender as pessoas no
nosso trabalho quando a gente já vive isso também. E aproveitando esse gancho, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como tudo começou, né? E agradecer já, desde já, por você compartilhar tudo isso com a gente. A Rosa sabe o quanto eu gosto de contar a minha história. Minha experiência com família recomposta, ela tá como mãe, eu sou madrasta. Olha que família bonita a minha. Eu também sou professora de Direito das Famílias, então é uma pergunta bem frequente dos alunos. Sou advogada, tenho clientes que vivem em família recomposta. A minha experiência foi muito interessante. Eu tive um primeiro casamento, me divorciei. Eu vou até fazer na mão, que fica mais fácil. Então vamos lá, eu tive um primeiro casamento e veio minha filha, hoje de quase 20 anos, e divorciou, ficou só nós duas. Depois eu conheci o meu atual marido, ele tinha 3 filhos. Olha só como está aumentando, pessoal, o tamanho, né? As pessoas na foto. E nós tivemos mais um filho, ou seja, hoje a minha família são 7 pessoas. Então eu tenho uma família recomposta e tenho uma família multiespécie, que vai ser um próximo tema, onde tem até animais também. E são cheio de alegrias, cheio de desafios, como toda família. É muito interessante contar essa história e vivenciar. Eu vivo uma família recomposta há 16 anos. E, na sua opinião, quais foram as transformações sociais ao longo de tantos anos que nós sabemos, não é, Cláudia, que surgiram essas famílias? A família recomposta, ela é uma realidade cada vez maior. Eu adoro sempre trazer exemplos, a Rosa já conhece. A gente está vendo agora, assistindo um pouco o divórcio da Ana Hickman, né? E a Ana Hickman se divorciou do Alexandre, ela com um filho, e o Edu Guedes com uma filhinha. Olha aí um caso de uma família recomposta. A família recomposta, ela está em todo lugar. E, na minha opinião, uma das grandes questões que trouxe esse aumento da família recomposta foi a facilitação do divórcio. Ou seja, o divórcio, ele começou cada vez mais a ser fácil. Antigamente, Rosa, a gente não conseguia se divorciar. Então, o divórcio, ele não tem nem 50 anos. Olha só como ele é bem recente no Brasil. E aí depois, hoje em dia, a pessoa pode casar hoje e divorciar amanhã. Essa facilidade com o divórcio potestativo, com as várias possibilidades de divorciar. A segunda questão também é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, ela está cada vez mais segura. E a terceira também, eu acho que é a própria questão normativa. O nosso antigo Código de 1916, existia apenas uma forma de família. Isso é tão tradicional que, se a gente fechar os olhos e pensar em família, a gente vai pensar um pai, uma mãe e um filho. E essa é uma das várias modalidades de famílias que existem. Então, a jurisprudência, os tribunais, a própria doutrina hoje trouxe diversas formas de família que a gente antes desconhecia. A gente vê aí um passado, né, em que a família, a mulher, ela tinha ali uma hierarquia em relação ao homem, porque é importante também a gente falar dessa parte histórica para a gente entender um pouco, tudo na vida tem um pouco de história. E aquelas famílias em que o pai, o marido, né, ele era ali o provedor, era aquela pessoa hierarquicamente superior, e veio aí o divórcio, como você disse, a possibilidade dessas novas famílias se unirem com ou sem filhos, e nós temos também a Constituição, que foi um marco que trouxe aí o reconhecimento da união estável, trouxe também o reconhecimento dos filhos ali em pé de igualdade. Então a gente sabe que, e é importante porque a gente vai falar sobre esses filhos que convivem em famílias, né, diversas, e esses filhos, eles não têm qualquer distinção perante a lei. Então, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, filhos que são ali do reconhecimento socioafetivo, filhos que vem ali da adoção, todos eles, a partir da Constituição, eles vieram a ter um tratamento igual. E aí eu já lhe pergunto, quais são os principais desafios que essas crianças e esses adolescentes podem enfrentar, que você presenciou, que trouxe ali uma grande energia da Cláudia como mãe, como esposa ali para administrar? Eu tenho várias. É como você falou, né? A família recomposta, ela é uma realidade. Se a gente for analisar, inclusive, o último censo do IBGE, hoje as pessoas estão mais recasando pela segunda vez do que
casando pela primeira vez. Ou seja, é uma realidade social e ela precisa ser falada, inclusive normatizada, por que não? Eu acho que um dos grandes desafios, seja para as crianças, seja para o adolescente, é essa complexidade. Assim como eu dei o meu exemplo, eu tinha uma família nuclear que era pai, filho, pai, mãe, filho. Agora eu tenho uma família desse tamanho. Ou seja, existem mais pessoas, existem mais questões a serem administradas e muito também a questão do tempo. Na minha opinião, a primeira, se você me perguntar, e um dia desse eu escutei de uma psicóloga amiga e ela me falando, Maria Cláudia, o que você acha, na sua opinião, que levou a esse formato de família? São 16 anos que eu tenho uma família recomposta, assim como eu falei, e também escuto muito isso e no início eu noto que é mais desafiador, assim como tudo na vida que é novo. Com o tempo, ele vai ficando cada vez mais claro. O tempo e o afeto. Hoje, a questão do afeto também trazido pelo direito das famílias, ele é a figura presente numa família recomposta. Porque você tem irmãos afins, você tem pais afins, tanto é que nem se fala mais padrasto e madrasta. Sim. Se fala família afim. E eu até brinco, Rosa, que o padrasto e a madrasta, o parentesco é por afinidade. Então, não acaba, é como sogra, né? Ele será sempre o seu padrasto e sempre a sua madrasta e sempre o seu enteado. É importante dizer isso, que muitas pessoas realmente não sabem aí da sociedade. Então, esse vínculo por afinidade, ele é eterno em relação ao padrasto e à madrasta. E essa questão dos desafios, você acredita que a comunicação, ou talvez os ciúmes, ou talvez a forma de educar, muitas vezes quando a gente se une com um novo parceiro, aquele filho da gente, ele já vinha ali de um outro ambiente familiar, sendo educado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó paterna de uma forma, e aí entra numa outra família. Então, eu acho que tudo isso é um grande desafio. Né? Eu concordo com você, tanto que, infelizmente, eu acho que, eu nem queria trazer, mas a gente vê casos seríssimos, o caso Isabela Nardoni, o caso Henri Borel, que foram com madrastas e padrastos, e isso nos choca muito ainda, principalmente a gente que trabalha com o ramo do direito das famílias e que estuda tanto o afeto. Eu acho que questões, sim, existem bastante, a questão do ciúme. Às vezes eu costumo dizer que é muito importante você deixar os papéis bem claros. E eu acho que isso compete muito à figura paterna e materna daquela criança. Na minha família, eu posso dar o meu exemplo, os papéis, eles são bem claros. Os meus filhos, a minha filha, ela sabe que tem o pai e que ela ama muito, e ela sabe que tem o padrasto. Ela até fez uma brincadeira, nem pedi permissão para falar, mas vou falar porque achei muito interessante. Diz que o marido dela tem que ter um pouco do pai e um pouco do padrasto. Sim. Ela é criada pelo padrasto e pelo pai. Ela tem 20 anos, então é desde os 2 anos. Então, essa questão de ciúme existe, a concorrência existe e existe o lugar de cada um. Eu acho que nós mulheres que somos casadas com homens que têm filho, você não, eu sim, a gente tem que pensar que o meu lugar é de esposa e não de filho. Então eu jamais vou querer ser filha do meu marido. Eu acho que se eu puder dar essa dica de explicar bem os papéis ali e que a afetividade e o amor, ele só está mais aberto e maior, porque afinal de contas eu tenho uma família que é desse tamanho, então se eu trouxer o amor e tirar ciúmes ou competição, eu acho que eu serei mais feliz. E tudo isso, Cláudia, a gente traz, como você disse, com amor, com afeto, com comunicação. Eu acho super importante essa questão dos papéis, de fato, falando agora, é sempre um assunto polêmico em nossa área, a questão da madrasta, do padrasto, como você disse, afim, né, parentes afim.
E o que eu vejo é essa necessidade mesmo de estar sempre conversando. A gente sabe que a madrasta não vai substituir a mãe, mas ela pode ser uma grande rede de apoio. Ela pode ser uma grande rede de apoio para a família, né? A família de um modo geral, porque por vezes essa madrasta ela também não convive com os filhos, né? Na minha situação, por exemplo, tem situação que a madrasta está lá na casa dela, mas ela quer conviver, né, com o filho do marido. E aí a gente vai falar lá na frente essa questão mais jurídica, mas já é importante a gente dizer e trazer aqui para o nosso bate-papo como é importante essa rede de apoio. Por vezes, você estar bem no seu relacionamento, né? Você se gostar, você, como se diz, estar com o seu autocuidado, o seu autoconhecimento em dia, eu digo muito, é muito importante, porque nessa hora você entende ali uma família e não uma concorrente, uma pessoa que quer tomar o seu lugar de mãe. Pelo contrário, alguém que possa somar e possa até lhe ajudar a educar o seu filho. Só que nós sabemos que em nossa área nem sempre isso é possível. E aí eu trago essa próxima pergunta. O que você acha dessa comunicação com os parceiros anteriores, a importância disso? Eu acho muito importante. Por quê? Porque o parceiro anterior, o papel dele é de pai ou de mãe. Então, aquela criança, ou adolescente, ela vai levar questões tanto boas como questões conflituosas. E aquele pai ou aquela mãe, ele termina sendo uma espécie de psicólogo e às vezes até ele direciona naquele sentido, principalmente quando é muito pequenininho. A gente sempre escuta falar que a criança perguntou para o pai e o pai, em vez de ser bombeiro, entre aspas, ele ficou com raiva ou ele trouxe outras questões. Ou seja, o que a gente percebe muitas vezes também é que é problema de gente grande. Quando complica, nunca é muito problema de criança. Pode perceber que muitos bebês, Rosa, chamam as madrastas de mãe aos 2 anos. Então, o bebê não tem maldade. E a gente percebe que é muito mais a questão do problema de gente grande, quando às vezes aquele relacionamento anterior, ele passou por alguns problemas, a pessoa termina levando para o padrasto. Agora eu volto para a ideia do tempo. O tempo, ele termina clareando. E quando o padrasto ou a madrasta demonstra o amor e o afeto pelos enteados, né, que são os filhos afins, ele acaba por conquistar aquela mãe ou aquele pai. Cláudia, eu participei de uma oficina de pais e filhos na Defensoria, que nós trouxemos um projeto de Fortaleza e foi incrível, né? E nesse projeto a gente conversava com pais divorciados em salas diferentes, né? Cada defensor com um pai, e era um projeto muito importante, porque a gente trazia essa consciência de que a criança, ela não pode ser feita de pombo-correio, ela não pode levar e trazer a vida do pai, da mãe, de um para o outro. O filho não pode presenciar um pai falando mal do outro, e isso é super importante a gente trazer aqui, porque acontece muito. Por vezes, essa transferência de mágoas, transferências de problemas relacionados ao fim do casamento ou da união estável, acabam ali impactando diretamente na relação parental. E por vezes a gente vê isso, a criança vai conviver com o pai e aí a mãe, olha, tu me diz lá o que ele está fazendo, o que ele está fazendo com a namorada nova dele, ou o contrário, o pai diz, olha, sua mãe, ela não está deixando você vir. E aí a gente vê uma série de situações que são complicadas e que a gente precisa aprender a administrar, aprender a conversar. Nos nossos atendimentos eu vejo muito importante essa orientação também, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, é só o tempo de você pegar uma água, um cafezinho e voltar para a gente continuar esse bate-papo super necessário sobre família recomposta, relações interfamiliares e muito mais. Eu volto já já. Estamos de volta com Família na Real.
Hoje falando sobre família recomposta ou reconstituída. Se você quer ver algum assunto aqui no programa, quer mandar uma sugestão ou pergunta sobre direito das famílias, é só entrar em contato com a gente pelo número 998660001. Bom, eu estou recebendo no programa de hoje uma convidada bem especial, a advogada Maria Cláudia Freitas Veloso, que está trazendo sua experiência a respeito desse tipo de estrutura familiar e me ajudando a explicar alguns pontos sobre o assunto. E agora nós vamos conversar aqui um pouco sobre responsabilidades, limites, da madrasta e do padrasto. A gente conversava aqui o quanto que esse tema ele é um tema desafiador para as famílias, o quanto que ele pode ser ali pontos de conflitos numa família, de um modo geral, tanto para os pais, como para o padrasto, para a madrasta, como também para os filhos. E aí a gente quer conversar um pouco, Cláudia, na sua opinião, essa questão da importância, né, da responsabilidade da madrasta, como a gente falou aqui, da questão dos limites. É muito interessante falar da questão dos limites e, como eu falei, a gente quando tem o papel de cada pessoa na família, como você falou, antigamente o pai era o patriarca e só o pai que era aquela pessoa importante na família. Com a Constituição Federal de 88, tivemos várias mudanças nesse sentido. Hoje a família não tem mais a hierarquia. Hoje, um dos principais tópicos na família e importantes é a questão da solidariedade familiar. Então, todo mundo é importante numa família. A mulher é importante, o homem, os filhos, uma família homoafetiva também, todos os membros da família são importantes. Com relação à questão da responsabilidade, no direito brasileiro, a gente ainda está, no que tange à normatividade, ainda estamos a passos lentos. Londres, na Europa, na França também, até na Argentina, nós já temos várias legislações que trabalham com a questão da responsabilidade parental. No Brasil, por exemplo, na questão da pensão alimentícia, em regra, o padrasto não precisa pagar uma pensão alimentícia, mas quando existe a socioafetividade, que a gente pode trabalhar um pouquinho mais esse tema mais na frente, aí existem as obrigações. Eu sempre digo também que onde tem direito, tem obrigação. E como eu falei da solidariedade familiar, aquele filho que adquiriu a socioafetividade, que passa a ter direitos, passa também a ter deveres. Então, quando aqueles pais e aquele padrasto ou aquela madrasta vierem a ficar idosos, ele também terá obrigação. Então, essa responsabilidade, ela é sempre dupla, ela é uma via de mão dupla, seja no aspecto normativo, como eu dei alguns exemplos aqui, seja também no aspecto afetivo. É impressionante quando a gente vê uma madrasta amorosa, a gente vê um enteado amoroso. Quando a gente vê um padrasto amoroso, a gente vê um enteado amoroso. Então, tanto essas questões de limites e responsabilidade, volta para a ideia de especificação de papel, de saber que a madrasta, ela não é mãe, mas ela é um parente com muita afetividade. Então, se a gente levar por esse caminho, fica mais fácil de administrar. E essa responsabilidade, ela passa não a ser uma imposição, que é o que o direito das famílias quer. Ela passa a ser algo natural. O direito das famílias, quando trata de família recomposta, ele preza muito pelo afeto e não pela questão da imposição ou algo semelhante. É importante também, Cláudia, a gente sempre estar atento à questão do melhor interesse da criança e do adolescente, do bom senso. Eu recebo muitas vezes perguntas ali no meu Instagram. Outro dia eu recebi uma pergunta que era a mãe, tinha mandado para mim na caixinha dizendo: doutor, o que eu faço para a madrasta não postar fotos com o meu filho? Né? E isso em situações polêmicas aqui, situações que realmente a madrasta não se dá bem com a mãe,
por alguma razão, mas é aquela resposta de sempre, né? A madrasta não tem nada que impeça dela postar uma foto com o enteado se o pai autorizar. Se a criança está ali no momento de convivência do pai e aquele pai autorizou e não existe nada que ameace a criança, que seja um risco para essa criança, então tudo tem que se usar do bom senso e do melhor interesse da criança, já que aqui nós estamos falando de limites, né? Então você deve receber também muitas situações, né, no Instagram sobre isso. Então, nós vamos falar agora, Cláudia, sobre relações interfamiliares. Como integrar as duas famílias de forma saudável? Quais são os papéis que irmãos, tios, avós, primos podem desempenhar na dinâmica de uma família recomposta? São papéis muito importantes. O interessante que acontece, também vou dar o meu exemplo para ficar mais claro, é que as pessoas perguntam para minha filha qual é o parentesco dela com os filhos do meu marido do primeiro casamento, que seria o que as pessoas costumam chamar de meio-irmão, que também é uma palavra que nem se usa mais, hoje chama de irmão afim, que é irmão por afinidade. Sim. Mas ainda se usa o meio-irmão para as pessoas que não conhecem essa outra expressão. E ela não sabe explicar. Interessante. Que ela fala, mãe, se eu for contar a história completa, é melhor dizer que ele é meu irmão. E é interessante a família recomposta, o aspecto do tempo, porque vai criando uma afinidade de verdade. Essa ideia jurídica que diz parentes por afinidade vai criando de verdade, vai criando um amor, vai criando um afeto. Por isso que eu acho que um dos fatores mais importantes da família recomposta é o tempo, porque o tempo é que cria intimidade, que cria o afeto. E essa questão dos avós, quando você tem uma família maior, ela é mais complexa, então eu também tenho mais irmãos, eu tenho mais avós, eu tenho mais primos, e eu vejo isso, Rosa, no dia a dia dos meus 2 filhos. No mundo de hoje, a minha filha tem 3 irmãos. Meu filho tem 4 irmãos. Então, no mundo de hoje, as pessoas hoje têm 1 filho, 2 filhos no máximo. Então, meus filhos possuem vários irmãos. Irmãos que eles convivem, que eles têm uma excelente convivência. E eles também vivenciam essa família recomposta de maneira natural. Por exemplo, para o meu filho, que tem irmãos paternos, irmãos maternos, né? Os irmãos afins. Ele não tem nenhum irmão que é de pai e mãe junto. E ele sempre relata para mim, mãe, eu só conheço essa realidade. E para ele, aquilo é um modelo de família. Então, eu percebo que quando tem uma boa convivência dos pais, tanto eu quanto meu marido, por exemplo, a gente sempre priorizou por viajar todo mundo junto. É uma verdadeira excursão. Sim. Porque agora a gente leva os namorados e tudo, e as namoradas. É uma verdadeira excursão, mas eu acho que tudo vem do amor e do afeto, que é de onde nasceu a família recomposta. Não foi da ideia de afeto, porque não é biológico, não é verdade? E o direito, pessoal, ele diferencia muito o que é biológico e o que é afetivo antigamente. Hoje em dia é uma coisa só. Tanto é que a gente sabe que teve um julgamento no STF onde teve que pesar a paternidade biológica e afetiva e foi igualado. Os 2 são importantes. Então, essa questão do afeto é isso, é quando o pai e a mãe desempenham aquele papel onde deixa bem claro quem é quem ali e que está todo mundo junto, que nós somos uma família, não uma família nuclear, mas uma família afetiva e biológica, porque nós temos traços biológicos também, fica mais fácil de administrar. E aí tudo a gente consegue, Cláudia, se a gente tiver essa clareza, essa questão da expectativa, sempre administrando. Você falou sobre viagens aí. Tudo é difícil até numa mesa de refeição. Se você não deixar claro, olha, agora todo mundo coloca o celular bem aqui e vamos jantar. Ora, e conversar e dialogar, porque hoje tudo é um desafio. Hoje nós temos aí essa questão das informações, das demandas, né, de
tudo a gente ter que conversar e colocar. A minha filha, por exemplo, e o exemplo também, né? A minha filha sempre vai jantar, pegou o celular. Você imagina aí com 10 pessoas, 10 filhos. Então, assim, já é difícil. Vamos todo mundo colocar aqui na cestinha o celular e vamos jantar em paz. Né? Então, tudo é o exemplo, tudo é conversando, né? E o mundo da ficção está repleto de madrastas bastante desagradáveis. A gente sabe que sempre tem essa ideia, né, tem até a questão da boadrasta, madrasta. São vários desenhos e filmes que trazem essa figura como uma mulher malvada. Cinderela é um exemplo. A gente tem uma cena aqui para relembrar a questão da Cinderela e continuar o nosso bate-papo aqui. Vamos assistir. Por favor, madrasta, eu preciso ir. Meu futuro depende disso. Eu passei semanas fazendo esse vestido para poder mostrar para mulheres de todo mundo que eu... Por que você fez... Ai! E se me irritar mais, vai ficar sozinha nessa vida. A gente trouxe esse lado porque também a gente não pode romantizar sempre essa relação. Existe, como a gente colocou aqui, alguns aspectos que são difíceis e desafiadores. Então, você acredita que existe algum preconceito quanto a esse termo, madrasta e padrasto? Eu acredito, Rosa. Eu vou ser sincera, tudo que vem de uma história, contos de fadas, tanto é que a gente percebe que quando tem casos onde foi uma madrasta ou um padrasto que praticou determinado crime, fica sempre falando, foi a madrasta, foi o padrasto. E tem sim, eu acredito que tem um certo preconceito, tem essa ideia, e é onde eu chamo a atenção para os problemas de gente grande. A gente percebe na Cinderela a participação da madrasta. Ela levou as outras filhas, né, as irmãs da Cinderela, ela levou para a festa, mas ela não levou a Cinderela. Então eu costumo dizer, pessoal, que nasce muito do adulto. Nós que somos adultos, a gente precisa diferenciar os sentimentos, entender que o amor é tão gratuito e que nós dois, como eu falei, a questão do afeto e do amor é muito gratuito, então a gente pode amar. E eu queria dar um exemplo que me chamou muita atenção, como eu falei, adoro exemplos, que a gente que vem acompanhando um pouco na área de família, o caso Luana Piovani e Pedro Scooby. Sim. Eles vivem em pé de guerra, não é verdade? E a madrasta, eu acho que é Cíntia, eu não me lembro, eu sei que a atual esposa do Scooby recentemente teve o aniversário da Luana Piovani e ela mandou um presente muito carinhoso. Então a gente percebe uma atitude que nem foi falada. Por isso que eu acho que ainda tem um pouco do preconceito quando tem uma mensagem ruim, aparece a madrasta. Quando tem uma mensagem boa, a gente quase não divulga. E isso me chamou muita atenção da atitude da madrasta, porque ela não se meteu naquele conflito. Quem não conhece o conflito, Luana Piovani e Pedro Scooby? Então, a participação dela foi muito importante. A postura, quando o Pedro Scooby foi para o Big Brother, ela ficou com as crianças. Então, ela tem algumas posturas que me chamam muita atenção. E essa modalidade madrasta, ela está conquistando o espaço dela. Sim. E perdendo um pouco essa ideia de madrasta e caminhando para a boadrasta. Assim como o padrasto também. Ele está caminhando muito para essa questão afetiva e indo para uma questão de um pai de verdade. É impressionante como vale a pena plantar essa sementinha. E assumindo um papel, independentemente da relação dos ex-parceiros, que é importante. A gente sempre conversa por aqui, já trouxemos psicólogas, da importância de, ao final das relações, se você não conseguir levar a sua vida, passar por aqueles momentos difíceis e desafiadores que a gente sabe que é um divórcio, se você não conseguir, você tem que procurar ajuda, você tem que procurar uma terapia, você tem que procurar a sua psicóloga. E, independentemente disso, muitas madrastas
crianças, elas têm ali tido uma postura apaziguadora, postura, como eu disse, no sentido de somar. Então, cada um no seu quadrado, como se diz, mas sempre trazendo a importância dos seus papéis, dos seus limites e da importância da vida, né, da sua importância na vida daquela criança, daquele adolescente, que é a pessoa que geralmente nessas situações, porque como a gente disse aqui, a família recomposta, também chamada de mosaico, também chamada de reconstituída, ela vem de divórcios, de soluções de relações que por alguma razão não deram certo. E isso pode ser ali um ponto, né, em uma nova família que vem trazer enormes conflitos. Por isso que no começo do programa a gente trouxe essa necessidade de que todos tenham vontade que dê certo, todos se esforcem para que dê certo. Porque no exemplo da Luana a gente vê, eles vivem brigando. Né? Então isso poderia ser uma razão de afastamento da atual companheira dele ou do atual ou futuro companheiro dela, se ela tiver. Então, tudo isso é importante que a gente traga aqui para que o nosso telespectador que vive isso ou até o profissional que também está nos assistindo possa, de uma forma mais real, orientar os seus clientes e, enfim, assistidos no caso da Defensoria. E agora, Cláudia, a gente vai conversar aqui rapidamente sobre as questões legais, né, que também trazem muitas dúvidas, que a gente sabe ali que existe um parentesco, né, e você já tocou no assunto. Então, eu queria que você conversasse aqui um pouco sobre o grau de parentesco entre padrasto, enteado e quais são os direitos ali deles em relação aos seus enteados durante a relação. Essa pergunta ela é muito interessante e ela está cada vez mais corriqueira. No escritório eu tenho sido muito consultada nesse sentido. Por quê? Porque ele gera um vínculo por afinidade, então eles são parentes por afinidade, assim como o cunhado, a sogra, né? Então ele é para sempre. Digamos que um casamento acabe e aquele padrasto, ele continua o seu padrasto ou a sua madrasta. Então ele é um vínculo que não encerra. Uma das questões que mais me perguntam é na questão da herança. Se o enteado pode herdar de um padrasto, ele não é herdeiro necessário. Na nossa legislação, atualmente, não existe nenhuma legislação expressa nesse sentido, mas, inclusive, a jurisprudência também, se não for reconhecido o vínculo socioafetivo, aquele enteado, ele não tem direito de herdar, assim como os filhos legítimos, que são os filhos biológicos, eles são os herdeiros necessários. Eu acho, Rosa, que isso vai mudar. Mundialmente, né, a gente percebe vários países onde terceiros que entram na relação, principalmente para proteger aquela criança e o adolescente, eles já possuem direitos, aquelas crianças e aqueles adolescentes. Tanto é que na Europa, para ser considerado uma família recomposta, tem que morar na mesma casa. Aqui no Brasil não tem essa necessidade. Por exemplo, os meus enteados não moram comigo, o meu exemplo. Então, mas eu tenho uma família recomposta. O que na Europa não seria considerado uma família recomposta, porque os meus enteados não moram comigo. Então, lá já tem muita legislação exatamente para proteger aquela criança, aquele adolescente. A gente vê que a relação ali, o poder familiar, ele não é inerente ao padrasto, à madrasta. Então, essas obrigações parentais não existe ali na legislação expressamente. O que existe é o vínculo por afinidade e gera ali, naquela família, a questão da solidariedade, da mútua assistência. Então, a gente está analisando aqui tanto durante a relação como ao final da relação. Então, ao final da relação, no eventual divórcio daquele casal que já vive em família recomposta, vamos conversar um pouco sobre a questão da pensão alimentícia, do direito de convivência, porque a gente sabe que é uma dúvida muito frequente. Padrasto tem que pagar pensão, madrasta tem que pagar pensão, Cláudia? Essa pergunta... E é muito polêmica. É muito polêmica, né? Como eu falei, na legislação, nós não temos nada expresso ainda.
Mas existe o bom senso, sabe, Rosa? O direito das famílias, ele não é algo preparado, algo para ser feito para toda a família. Então, teve um caso lá no escritório que me chamou muita atenção. Existia uma família recomposta e o casal se divorciou. E havia um jovem naquela família recomposta e ele estudava medicina. E o padrasto chegou para mim e falou que queria fazer um contrato, né, e um acordo, e que nesse acordo constasse uma espécie de pensão alimentícia para que ele pagasse a mensalidade, terminasse de concluir o pagamento da mensalidade da faculdade desse jovem. Então, a gente colocou uma espécie de pensão alimentícia nesse acordo, onde ele ainda passou 4 anos pagando a universidade do enteado. Então, foi algo que... E ele não tinha um vínculo socioafetivo no papel, registrado, né? Então, foi algo que ele quis. Então, se você me perguntar, existem casos, mas são casos, são exceções. Atualmente, na legislação, não tem nada nesse quesito de pensão alimentícia. Mas é como eu falei, por exemplo, na Argentina, país aqui pertinho, já tem a possibilidade de padrasto pagar a pensão alimentícia para enteado. Eu acredito que esteja nesse caminho também, é algo que mais na frente a gente vai começar a escutar falar. Tem uma questão na legislação também muito falada, pessoal, é a questão do sobrenome. É muito interessante por causa da sensação de pertencimento àquela família. Eu vou dar um exemplo. O meu exemplo, eu tenho o Veloso, que é do meu marido. Os 3 filhos dele do primeiro casamento têm o Veloso, que é do meu marido. O meu filho, que é meu filho e dele, tem o Veloso no sobrenome. A minha filha não tem, porque ela é filha de outro pai, né? Então, ela não tem esse sobrenome. Ela poderia ter. Isso já é, pessoal, inclusive uma legislação antiga, lei dos registros públicos. Então, as pessoas que têm padrasto e madrasta, que queiram ter o sobrenome do padrasto ou da madrasta, pode no cartório expressamente fazer esse pedido que você pode. É como eu falei, fica um pouco a sensação de pertencimento maior. Sim. No meu caso, ela não tem essa necessidade, porque, como eu falei, eu procuro, como eu trabalho com isso, eu vejo a importância que é a questão dos papéis. Então, a minha filha, ela tem o padrasto e o pai, e cada um é muito especial dentro daquele espaço deles. Cabem os 2 no coração. Mas isso tem que ser natural. Tem muita gente que quer que isso seja algo imposto, Rosa. Eu acho que perde o sentido, na minha opinião. Eu acho que tem que ser algo natural. Tem pessoas, por exemplo, o meu caso, que a minha filha quer. Eu percebo, pelo menos até o momento, ela já tem um padrasto há 16 anos, mas para ela o padrasto, ele está fixado no coração. Você pode que o seu padrasto fique na sua certidão de nascimento. Então, você pode ter o seu pai biológico e o seu padrasto pessoal na sua certidão de nascimento, que é o pai socioafetivo. Você pode ter os avós do lado do padrasto também. Isso você pode hoje em dia. Só que, às vezes, não precisa ser algo imposto, mas que às vezes você não quer estar na certidão de nascimento, você quer estar apenas no coração. E eu acho que isso também é muito interessante, essa flexibilização, essa ideia de, no momento no Brasil, ainda é uma escolha. E é importante deixar claro que existe essa diferença. Uma coisa é só você acrescentar o sobrenome do pai, como a Cláudia falou, no caso do Veloso, e outra é o reconhecimento socioafetivo. O reconhecimento socioafetivo, existe a necessidade de se provar esse afeto, que pode ser de forma consensual, em que o pai e o filho concordam, como pode ser judicial. E aí a gente traz essa questão que a Cláudia falou, que é super importante, porque uma coisa é você
ter a relação entre enteado e padrasto. Pode ser uma relação saudável e que bom que seja, mas não obrigatoriamente existe a necessidade de se reconhecer socioafetivamente. Muitas pessoas hoje e da sociedade, quando elas estão numa relação, que elas estão ali com seus companheiros e os seus companheiros têm ali o filho dela, ela já, não, doutor, eu quero reconhecer, eu quero colocar o nome dele na certidão da criança. E não existe essa obrigatoriedade. Mas caso exista o reconhecimento, todos os direitos inerentes à filiação biológica vai existir na filiação socioafetiva. A questão da pensão, a questão da convivência, da guarda, a questão da herança. E a questão da pensão que a gente conversava, importante dizer que o projeto novo do Código Civil, que tenho certeza que com a internet hoje todos que estão aqui já ouviram falar que talvez no ano que vem seja aprovado aí o novo Código Civil, existe a previsão de pagamento da pensão por padrasto e madrasta, mesmo sem o reconhecimento do vínculo socioafetivo. Temos decisões, não é, Cláudia? É um assunto polêmico e aqui a gente gosta de trazer tudo, mas existem decisões que na hora de considerar ali a possibilidade, por exemplo, do pai que vai pagar a pensão, ele leva em consideração o rendimento da madrasta, ali no quesito possibilidade, justamente pelo princípio que nós conversamos da solidariedade, da mútua assistência. Se for uma madrasta, no caso do meu exemplo, que tenha uma renda maior, que ela seja realmente presente ali na vida daquela criança, existem decisões que pode ser levada em consideração, mas seria como a pensão dos avós ali de forma subsidiária, ou seja, somente se o pai não pagar, chama para complementar ou até para substituir. Mas é algo polêmico e a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de fato pai e mãe pagar a pensão. Então, Cláudia, a gente conversou também sobre a questão da guarda e convivência. O que você acha em relação ao final do relacionamento? A madrasta poderia lhe requerer uma regulamentação de convivência, na sua opinião? Na minha opinião, sim, e já acontece isso. Esse caso que eu trabalhei, o jovem, ele tinha um final de semana com o pai, um final de semana com a mãe e um final de semana com o padrasto. Olha aí. E foi a pedido, então foi um acordo muito interessante. E é como você falou, eu vejo muito, Rosa, também, uma diferença desse papel de madrasta e padrasto quando tem um pai ou a mãe, o pai ou a mãe vivo e quando tem a questão do pai e a mãe que faleceu, ou que já teve a questão do abandono afetivo. Nesses casos de viuvez ou de abandono afetivo, eu percebo uma importância ainda maior da madrasta e do padrasto. Então, a gente percebe como cada caso é muito interessante e é muito individualizado a situação. E eu acho que a gente sempre tem que prezar por 3 princípios basilares no direito das famílias. Em primeiro lugar, o princípio da felicidade, procurar a felicidade de todos os membros. Em segundo lugar, o da solidariedade familiar, entender que ser padrasto, ser madrasta, ser enteado não é só direito. Existem as obrigações. A partir do momento que você vira filho socioafetivo, você terá que cuidar dos seus pais e padrastos e madrastas idosos. Isso é muito importante ser falado. Existem essas consequências, porque a gente tem mania de procurar só o direito, mas existem também, pessoal, as obrigações. Tudo isso a gente volta para a ideia do princípio, para finalizar, da afetividade. O direito das famílias, assim como o tema que a gente está falando hoje, família recomposta, é exatamente as novas relações sociais. Hoje o direito, ele abriu espaço para o afeto como um valor jurídico. Por hoje é só, finalizamos mais um Família na Real. Eu quero agradecer a disponibilidade da minha convidada, a advogada Maria Cláudia. Minha querida, muito obrigada por estar aqui dividindo esse espaço, contando um pouco da sua história, compartilhando seus conhecimentos. Só gratidão e venha sempre. Eu que agradeço pelo convite especial, por esse bate-papo maravilhoso e pela oportunidade de falar de um tema tão gostoso que é família recomposta. Meu abraço especial em todas as famílias recompostas que estão aqui nos assistindo.
Eu quero agradecer a você que nos acompanha pela TV Cidade Verde. Obrigada pela sua escuta e paciência. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.